Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e nós estamos no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Com muita satisfação, nós recebemos no programa de hoje o reverendo Cristiano Valério, que é da Igreja da Comunidade Metropolitana. Reverendo, sinta-se acolhido, ainda que pelo Zoom, aqui na Fundação Espírita André Luiz. Muito obrigado, uma alegria, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande. Bom, o senhor está aqui não é pela minha simpatia, mas é pelos pedidos da nossa audiência. Porque como nós estamos gravando, inclusive, esse programa, nós não temos uma participação direta dos telespectadores e dos ouvintes. Mas eu dou sempre o meu e-mail, aliás, aproveito para dar nesse instante, afonsomoreirajunior@gmail.com. Repetindo o e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Por intermédio desse e-mail, reverendo, nós recebemos inúmeras solicitações para que o senhor voltasse, recebemos perguntas, cobranças da entrevista anterior, em que não foi possível responder todas as perguntas. O senhor está aqui, naturalmente, aí porque fui pressionado. E com muita alegria nós recebemos o senhor. Bom, antes de começar a nossa entrevista, que já começou, eu vou falar um pouquinho do reverendo Cristiano Valério. O reverendo tem 46 anos. Ele é casado há 18 anos. Nasceu em Cruzeiro, no interior do estado de São Paulo. Reside aqui na capital há 20 anos. Ele é teólogo progressista, ativista dos direitos humanos, LGBT, movimento ecumênico e interreligioso. Ele é coordenador de desenvolvimento da Igreja da Comunidade Metropolitana e membro da equipe de desenvolvimento comunitário da MCC, Metropolitan Community Churches. Vamos aqui já começar a nossa entrevista, que o reloginho só anda para frente, não volta para trás. Reverendo, nós gostaríamos de saber a sua opinião, os seus comentários, ouvir os seus comentários sobre este livro, cujo título original é The Lord is my shepherd, and he knows I am gay, de 1972, publicado em 1972, de autoria de Troy Perry, cujo título é uma versão livre aqui nossa, O Senhor é meu pastor, e ele sabe que sou gay. Maravilha. Esse livro é importantíssimo, né, na história da comunidade metropolitana, porque é o testemunho do reverendo Troy Perry sobre o seu encontro, né? O seu encontro consigo mesmo, o seu encontro divino, o seu encontro com Deus, que passa por momentos dramáticos, como uma tentativa de suicídio, inclusive. Então, esse livro é importantíssimo por conta de que foi a primeira iniciativa da igreja e do próprio reverendo Troy Perry de documentar, né, esse testemunho, essa experiência tão forte que ele teve no início da comunidade. O início da ICM tem muito a ver com esse slogan, né? O Senhor é o meu pastor e ele sabe que eu sou gay, né? A consciência de que, na verdade, Deus, ele, na sua soberania, na sua presença, ele nos conhece. Somos conhecidos intimamente por Deus. E Deus
nos conhece profundamente. Podemos nos estranhar, né, por conta da cultura, dos preconceitos, da- de todas as coisas que nós construímos aí de relação conosco mesmo. Mas Deus, no seu infinito amor, nos conhece e segue nos amando. Não apesar de nós. Deus nos ama por nos ter feito, por ser parte de nós. Muito bem. Em entrevista anterior, o senhor deixou bem claro que os sacerdotes, os religiosos da sua igreja não Uhum. são remunerados, são trabalhadores voluntários e que até pagam, colaboram para que a obra possa continuar. Exato. Bom, nós sabemos que o senhor é psicólogo por formação. Profissionalmente, o senhor atua na área da psicologia comportamental? Não atuo. Eu trabalho com RH treinamento e nunca atuei, nunca cliniquei, exceto pelo estágio, nunca fiz clínica. Entendi. Reverendo, o senhor, a formação, a sua formação religiosa Uhum. foi no catolicismo, os seus pais católicos, mas como foi descobrir a religião evangélica, começando aqui pelo começo, sendo o senhor educado na Igreja Católica? Como foi essa descoberta, essa adesão à Igreja Evangélica? Tá. Eu nasci no interior de São Paulo e dentro de uma cultura bastante católica, né? Bastante católica e com os atravessamentos religiosos, né, brasileiros, né? Pessoas católicas que têm relações multi religiosas, né? Mas que se afirmam católicas. Minha família é dessa maneira. Então eu cresci num lar bastante católico, mas eu desde criança eu tive uma relação muito apaixonada pelos mistérios da fé, pelos símbolos. Eu me reconhecia nesses símbolos, nesses mistérios. Então, eu comecei a fazer esses reconhecimentos desde muito pequeno. Então, eu me lembro de perturbar a professora da catequese porque eu fazia muitas perguntas. Eu queria saber por quê, por quê, por quê. Bom, depois disso, eu ainda bastante jovem, fiz uma caminhada com as Testemunhas de Jeová. Um dia passaram na porta da minha casa e me convidaram para ler e para fazer perguntas. Ah, que coisa maravilhosa, é tudo que eu gosto. Vamos estudar, né? Então, fiz uma caminhada longa com os Testemunhos de Jeová durante a minha adolescência. Cheguei a ser pioneiro especial, que faz aqueles volume de horas significativo durante a semana, oferecendo aquelas publicações para as pessoas. Bom, depois disso, eu me passei a caminhar com algumas comunidades cristãs, entre elas os Adventistas do Sétimo Dia. Fui professor no Colégio Adventista de Taubaté, Tremembé, fui comportor evangelista como adventista do Sétimo Dia. Cheguei a ser vegetariano durante algum tempo também. Depois disso, eu fui para o Seminário Batista em São José dos Campos, então, portanto, a minha formação teológica passa por esses caminhos todos aí que me constituem. Tem coisas muito especiais e boas que eu aprendi em todos esses lugares. E quando eu chego na ICM, eu primeiro faço um processo de abraçar, né, a minha identidade e o processo de reconciliação da sexualidade com a espiritualidade e com a teologia, com as teologias. E para além disso, a ICM me proporcionou uma pacificação, né? Eu comecei a pacificar os caminhos de espiritualidade. Não mais fazer aquela reivindicação de verdade absoluta e de discriminação da religião, do pensamento alheio e tal. Então, por a ICM ser uma comunidade de caráter ecumênico e
de diálogo interreligioso muito frequente, né? Tem um pensamento do Spong, que é um teólogo progressista importantíssimo para a gente, eu queria compartilhar aqui. Ele vai dizer o seguinte: Jesus entendia, como todos nós, mais cedo ou mais tarde, entenderemos que Deus não pode ser confinado nos limites dos nossos sistemas religiosos. Quando reivindicamos verdade máxima para nossa versão de Deus, nossa revelação, nossa igreja, nossa fonte de autoridade, ou mesmo os nossos líderes eclesiásticos, estamos de fato construindo um muro de proteção em volta da nossa insegurança. Então, na medida em que eu faço esse processo na ICM, eu começo a ter uma relação muito mais saudável com irmãos e irmãs de outras confissões religiosas. Para você que está chegando aí agora na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova, nós estamos conversando com o Reverendo Cristiano Valério, da ICM, Igreja da Comunidade Metropolitana de São Paulo. E nós vamos perguntar ao reverendo, há quanto tempo o irmão ministra os cultos evangélicos, reverendo? Bom, há bastante tempo, né? Quando, na minha fase, caminhando com os nossos irmãos adventistas do sétimo dia, eu era pregador na igreja também. Como batista também fui pregador evangelista, né? E na ICM desde sempre, né? Atualmente eu sou o coordenador geral das ICMs no Brasil e faço parte da equipe de desenvolvimento da nossa denominação. Eu não sou mais pastor local, né? Eu não sou pastor de comunidade que serve aquela comunidade ali, né? A pastora da comunidade de São Paulo é a pastora Ivana Warwick, né? Eu participo também da comunidade, prego também, né? Ministro algumas celebrações, mas não atuo nesse momento como pastor de comunidade local. Sou teólogo e sou pregador e sempre estou visitando outras comunidades também. Embora o senhor já tenha comentado, feito um comentário a propósito dessa pergunta, nós vamos voltar porque naturalmente há um interesse grande das pessoas em saber assim, qual a diferença do culto celebrado na sua igreja, na ICM, e nas outras igrejas evangélicas. O que há de diferente na abordagem, no cerimonial, na liturgia? Bom, a postura. Existem várias diferenças, né? E aí, uma das diferenças importantes, que talvez seja interessante comentar aqui, é a postura afirmativa das diversidades que a ICM coloca nos ritos, nas celebrações, nas pregações, né? Na maneira como nós lidamos com o sagrado. A postura afirmativa é diferente de uma postura inclusivista. O que é uma postura inclusivista ou um rito inclusivista? Uma postura inclusivista é dizer: sejam todos bem-vindos, aqui a gente recebe você, seja quem você for, né? E com o tempo você vai se moldar à maneira como nós queremos. Isso é uma postura inclusivista. Embora pareça bonito isso, né? Todo mundo é bem-vindo, mas devagarzinho a gente vai mudando você. Parece muito bonito, mas isso é uma violência terrível, terrível. Uma postura afirmativa da diferença é: seja bem-vindo, traga a sua visão, traga as suas contribuições. Queremos também aprender com você. A visão inclusivista é aquela visão de que Deus é tão bom, tão bonzinho, tão amoroso, que ele até te aceita. Que ele até te aceita. Essa é uma visão inclusivista. A visão afirmativa é: Deus não precisa te aceitar. Você é filha e filho de Deus. Você é legítima e legítimo filho e filha de Deus. E não importa onde você esteja na caminhada da fé, você está no seu lugar legítimo
dado todas as circunstâncias, todas as causas, tudo o que aconteceu ou que está te acontecendo, você está no seu momento legítimo na caminhada da fé. Então, uma visão inclusivista e afirmativa da diferença vai colocar para a gente algumas das diferenças que teremos dentro do rito da celebração. Ô, reverendo, uma curiosidade aqui, ainda não tive a oportunidade, eu quero crer que logo eu possa estar lá numa celebração na sua igreja com muita satisfação, muito respeito. O senhor comparece aqui ao nosso programa vestido à vontade, muito elegante aí, na sua roupagem aí, jovem. Existe algum vestuário, digamos assim, alguma orientação no sentido da apresentação do sacerdote na sua igreja? Ou ele comparece jovem, à vontade, como o senhor está aqui hoje no programa? Bom, existem várias ocasiões, né, solenes, especiais. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto dentro da vida comunitária é a celebração de casamentos. Eu não celebro casamentos de camiseta, então eu uso paramentos litúrgicos, né, que é uma toga branca com estolas, e a gente vai para essa celebração a caráter, né? Oficia a celebração, seja ela uma celebração de casamento religiosa ou uma celebração de casamento com efeito civil, que nós também fazemos a celebração religiosa com efeito civil na comunidade ou em qualquer lugar que o casal queira. Enfim, esses paramentos, essas roupas de cerimônia não são obrigatórias, depende da liderança das pessoas e tal, e da comunidade. Tem comunidade, por exemplo, em que a comunidade é muito jovem, na maioria das vezes as lideranças, os pastores estão de camiseta e calça jeans. Em outras comunidades da ICM, todas as celebrações estarão usando estolas litúrgicas, paramentos litúrgicos. Então, isso não é uma regra, uma norma. As comunidades são livres para ter uma expressão legítima do que elas entendem como sagrado ou de que maneira que aquela comunidade expressa a sua adoração, a sua celebração. Então, isso é muito livre. Quando temos um encontro nacional ou mundial de igrejas, é lindo, porque é uma diversidade gigantesca, né? De jeitos, de formas. Nossos irmãos das comunidades africanas e algumas comunidades latinas também celebram dançando, dançam, né? Cantam salmos, cantam textos, né? E dançam bastante. Então, umas usam paramentos, outras não usam paramentos. Então, quando a gente tem um encontro maior, você tem uma diversidade, um colorido muito grande. Para a gente, isso é importante porque cremos que o diferente não é uma ameaça, mas ele é uma oportunidade para que eu possa enriquecer a minha narrativa sobre Deus, sobre o sagrado e sobre a minha relação com o próximo. Reverendo, qual é o público que frequenta a sua igreja? A maioria é LGBT? A grande maioria são pessoas LGBTs, mas não só pessoas LGBTs. Pessoas heterossexuais que se identificam com algumas bandeiras de luta, de militância da igreja, ou pessoas que se envolveram com a comunidade por alguma maneira, de alguma maneira, ou por conta das teologias da ICM, dos carismas da ICM, ou porque desenvolveram uma relação de amizade com a comunidade e decidiram ficar por aqui. Muito bem. Mas a grande maioria são pessoas LGBTs. Veja, reverendo, muitas pessoas repetiram mais ou menos a mesma pergunta, que eu resumi assim. Como que o senhor interpreta os textos bíblicos que acusam a homossexualidade de ser um ato abominável? Sim. Maravilha. É uma pergunta muito interessante.
A gente poderia ficar aqui várias horas conversando sobre isso. Quem sabe a gente possa ter uma oportunidade dessa. Mas, primeiramente, eu quero dizer que é importantíssimo refletir sobre o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? Conjunto de livros escritos em tempos muito diversos, né? E que fragmentos que foram reunidos depois, muito tempo depois, e ganharam o nome de Bíblia. Não existe essa coisa de que é um livro que caiu do céu com zíper e tudo, e de repente as pessoas foram ver o que era. Não. É uma produção humana, homens e mulheres que tinham uma comunhão com Deus, uma relação com Deus. Elas escreveram suas experiências com Deus. A Bíblia é o registro da experiência de um povo e de vários povos com Deus, com o sagrado. E aí nós não podemos absolutizar essas expressões, mas olhar para elas com muita atenção, interpretá-las e tirar dali algumas lições muito importantes para nós nesse tempo, atualizar essas mensagens, né? Então, o texto, a experiência das pessoas caduca, né? Com o tempo. Eu não estou dizendo que a Bíblia caducou, que a gente tem que jogar fora. Não, não, tem muita coisa importantíssima, mas a gente precisa ler com ferramentas importantes para a interpretação desse texto. A hermenêutica bíblica é importantíssima nesse sentido. E também o cuidado de não absolutizar expressões sagradas. Por exemplo, no mesmo livro de Levítico, que diz: com homem não te deitarás como se fosse com mulher, porque isso é uma abominação. Esse mesmo livro vai dizer que é abominação comer camarão, é abominação comer peixe sem escama, né? É uma abominação usar roupa com 2 tipos de tecidos diferentes, tipo algodão e poliéster, né? Então, esse terno lindo seu é uma abominação. Porque, segundo Levítico, hoje a gente tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, é olhar para o texto e não absolutizá-lo. Olhar para ele e saber, ali existe uma história. Ali existe um contexto histórico. Ali existe uma oportunidade. Vamos usar essa oportunidade para abençoar, para amar ou para odiar e matar. Você pode fazer o que for de textos sagrados, inclusive odiar as pessoas, matar as pessoas. A grande questão não é o que está escrito ali. O próprio Jesus, o Mestre Jesus, vai dizer lá no Evangelho: ouviste o que se foi dito, eu, porém, vos digo. Ele atualizava, ele não absolutizava expressões sagradas. Ele não usava ferro e fogo, o texto sagrado. Ele usava o texto para abençoar, amar e proclamar misericórdia. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sigo a Bíblia. Eu amo a Bíblia, mas eu sigo Jesus. Eu uso a Bíblia para seguir Jesus. E não o inverso. Eu uso a Bíblia para seguir Jesus. Eu acho importante a gente colocar as pessoas e as coisas nos seus lugares. Estamos conversando com o reverendo Cristiano Valério, que é coordenador de desenvolvimento da Igreja da Comunidade Metropolitana e membro da equipe de desenvolvimento comunitário da MCC, Metropolitan Community Churches. Bom, reverendo, recentemente nos Estados Unidos, já há algum tempo, foi aprovada a lei que permite o casamento gay em todos os estados norte-americanos. Como é que o senhor vê essa aprovação americana e essa, já que a sua igreja tem sede nos Estados Unidos, e a união estável em nosso país, aqui no Brasil? Uhum. Na verdade, assim, nós temos a aprovação nos Estados Unidos, né, do casamento,
E no Brasil, nós temos também o casamento, só que por um caminho diferente, né? No Brasil, nós tivemos um entendimento, o STF cumprindo o papel que lhe cabe quando existe uma negligência, né? A nossa Constituição diz: todos os cidadãos têm direitos iguais, né? Só que isso, de fato, não acontece. Quando isso não acontece, está muito claro que isso não acontece, o STF, na ausência de legislação, né, sobre o tema, assumiu essa postura de discutir essa questão lá em 2011 e aprovou a equiparação da união estável ao casamento. Portanto, desde 2012, a partir da decisão de 2011, no Brasil é possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não só a união estável entre pessoas do mesmo sexo, casamento com o mesmo nome, mesmo direito, garantindo a cidadania de casais que já dividiam a vida, tinham o seu casamento há muito tempo. Eu costumo dizer que a justiça reconheceu, em 2011, uma instituição ou algo que já existia desde sempre. Eles não fizeram o casamento existir, eles reconheceram algo que já existia. Já existia. Então a justiça reconhece, ela não faz acontecer. Quem faz acontecer somos nós, as pessoas. E a vida não espera legislação, a vida acontece. Acontece e acontece de forma muito forte. A gente não controla a vida, de jeito nenhum. Com o tempo, vai se legislar sobre, vai ter reconhecimentos e garantias, mas o fenômeno vida é incontrolável. Eu aproveito para agradecer a todos que estão participando aqui do nosso programa com o reverendo, que mandaram perguntas por intermédio do nosso e-mail. Eu vou repetir: Afonso Moreira Júnior @gmail.com. Como o programa é gravado, nós não temos uma interação direta com aqueles que são telespectadores, são ouvintes do programa. Mas por intermédio do e-mail, você me diga, eu quero saber quem você gostaria de ver aqui no programa, que perguntas você gostaria de fazer. E na medida das possibilidades, nós vamos fazer o que estamos fazendo aqui hoje, trazendo o reverendo, atendendo aos inúmeros pedidos recebidos. Reverendo, essa pergunta o senhor já respondeu, é sobre o casamento homoafetivo. O senhor disse que celebra. Agora eu vou acrescentar a essa pergunta: qual é a emoção do senhor nesse momento? Porque são duas almas que estão se encontrando diante do senhor e procurando uma formalidade religiosa. Como é que é isso, na sua opinião? É lindo demais. Eu amo, amo muito participar desses momentos especiais. Nós celebramos as coisas importantes da vida, precisam se tornar célebres. E o que é celebrar? É tornar célebre algo que já existe de fato, algo que já é precioso demais, já está ali no coração. Então, tornar célebre o casamento, o amor, a vida, a partilha, a dor e a delícia de existir juntos, de resistir juntos, isso é muito importante, é muito, muito especial. Eu já celebrei alguns casamentos que me emocionaram bastante, bastante mesmo, né? De casais idosos, por exemplo, assim, acima dos 70 anos, e que tiveram a oportunidade agora de celebrar seu casamento, Olha só. né? E que estão juntos há 30 anos, né? Então, isso é precioso demais. Isso não era possível antes. Algumas pessoas dividiam a vida, construíam um patrimônio juntos, e quando o cônjuge falecia, a família, que muitas vezes era contra a união, era a herdeira principal, né? Então, quantas injustiças, quantas dores, quantas violências essas pessoas sofreram no passado? Mais do que nunca é importante tornar célebre a bênção das conquistas, a
dor e a delícia de existir como Deus nos permitiu ser ou nos promoveu sendo. Nós estamos falando em casais homoafetivos, homossexuais. Como é que o senhor vê a adoção por parte desses casais, reverendo? Bom, eu conheço vários casais que já adotaram filhos, né? É um dos direitos que vem a partir da decisão do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, existe, como consequência disso, o direito à adoção. É importantíssimo. Eu conheço vários casais que têm filhos adotados e que vivem lá os desafios, como qualquer família, né? De lidar com crianças, com jovens, adolescentes em casa, e que são felizes, né? Com a sua família e enfrentando os desafios de como qualquer outra família enfrenta para criar seus filhos. Reverendo, nós temos uma presença aqui por e-mail de um ouvinte que nos acompanha já há algum tempo. Ele faz uma pergunta, mas antes da pergunta ele já pede desculpas. Ele diz: olha, a pergunta não é minha, ele não diz de quem é. A Aham. pergunta não é minha, mas Afonso encaminha, faz a pergunta, e ele se identifica como Leninho de Taubaté. Leninho, fique à vontade. A pergunta sendo respeitosa, feita Claro. de forma respeitosa, eu passo para frente. Peço licença ao reverendo para que ele nos ajude aqui a responder a esse ouvinte que ele inclusive tem divulgado muito os nossos programas, mas não é por isso que eu estou colocando a pergunta, estou colocando por um dever aqui, Claro. de âncora aqui do Conviver. Reverendo, a pergunta não é minha, é do Leninho de Taubaté. O senhor já pensou, o senhor, reverendo, que a sua igreja pode ser a tentação do demônio? Ai, ai. Eu não. Tem várias coisas aí, né, para responder essa pergunta. Primeiro o que é demônio, né? O que é o que é demônio? O que é inferno, né? Então, quando a gente vai respondendo essas perguntas, essa fica sem muita importância. O que eu posso dizer é que é muito natural que as pessoas demonizem o diferente. Porque o diferente, muitas vezes, pode parecer uma ameaça. Por quê? Porque as pessoas precisam, quase sempre, quando são religiosas, elas querem proteger ao máximo possível os seus pensamentos, seus pressupostos, seu sagrado. E elas fazem isso, na maioria das vezes, infelizmente, demonizando a vida do outro, o desejo do outro, o amor do outro, o pensamento do outro, a teologia do outro. Então, isso é muito comum que aconteça. Diabolos, do grego, quer dizer acusador. Quando a gente faz isso, o diabo é a gente. Quando a gente faz isso, nós estamos assumindo esse papel de diabolos, né? De acusador. Então, a resposta seria não. Eu nunca pensei, porque, na verdade, quando fui fazendo esse processo de conhecimento e estando dentro da comunidade, eu tenho presenciado e trabalhado com amor o tempo todo. E, portanto, eu não consigo demonizar aquilo que me traz vida abundante, que faz as pessoas que estão ao meu redor, pessoas confortadas nas suas angústias, nas suas tristezas e muitas vezes felizes também. Então, eu sou muito grato, muito, muito grato por, por essa oportunidade de ter conhecido a ICM e de ser igreja dentro da comunidade. Então, não consigo demonizar algo que para mim é tão precioso e me faz uma pessoa tão consciente e disposto a ainda ampliar a minha consciência.
E olha, reverendo, Jesus Cristo disse: a cada um segundo suas obras. Sim. A obra do Senhor é obra de paz, é obra de amor, é obra de ajuda, é obra de reconforto espiritual, é obra de acolhimento. Agora, queremos saber, o povo está aí em casa querendo saber qual a sua visão da sua igreja sobre o celibato praticado por padres da igreja dogmática. Uhum. Tá. Bom, na ICM não existe, né, obrigatoriedade. Na verdade, não tem obrigatoriedade de nada, né? Tem propostas. Não existe essa proposta do celibato, né? Então, as pessoas são, na sua grande maioria, casadas. Se alguém decide por si mesma e está confortável nessa decisão, e está bem nessa decisão do celibato, que mal há. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Desde que ela continue se perguntando: eu estou bem e confortável? Né? Então, isso é importante. A gente vai sempre promover alguma reflexão no sentido de ajudar as pessoas a pensar sobre se elas estão inteiras ali dentro daquela caminhada, daquele processo. Eu não tenho nada contra quem faz essa escolha, mas essa não é a minha escolha, né? E eu realmente entendo a sexualidade como algo divino demais, precioso demais, potente demais para ser reprimido. Então, se alguém escolhe o celibato conscientemente e não está reprimindo a sua sexualidade, mas está vivendo a sua sexualidade dentro do celibato, tá tudo bem, tá tudo ótimo, né? E aí entendendo sexualidade de forma muito ampla, né? Então, isso é possível. Eu gosto muito de perceber a sexualidade como algo maravilhoso, divino, e não distanciar os nossos corpos da nossa relação com Deus, como diz os documentos da ICM. Nós não distanciamos os nossos corpos da nossa relação com Deus. Cremos que nosso corpo e o nosso espírito está em Deus e a nossa sexualidade não é jamais demonizada. Deus ama deliciosamente em nós e através de nós. Na produção do programa Conviver de hoje, quero agradecer Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais. Um abraço, Fábio. Alex Monteiro, aqui no Bom Retiro, ele faz questão. Bom Retiro, São Paulo. Regina Prata, no apoio à produção. Mary Cristina Souza Martins, no apoio à produção. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, nossos queridos irmãos Rogério Palma e Jefferson Carvalho, parabéns pelo trabalho competente. É um desafio a internet. E na edição, a nossa queridíssima Edi Pontes. Reverendo, olha aí, eu vou dizer para o senhor, balanço do programa. Metade das perguntas ficou aqui, ó. Eu não uso colete, ficou no bolso aqui, deixaram no bolso do paletó, esperando uma nova oportunidade, e eu deixo aí o senhor à vontade para as despedidas do programa Conviver de hoje. Mais uma vez, agradeço em nome da Fundação Espírita André Luiz a sua presença, o seu carinho, a sua respeitosa participação no programa aqui, Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Muito obrigado. Eu quero agradecer essa oportunidade tão preciosa de podermos aqui falar tão tranquilamente a respeito de relação com o divino, com o sagrado, de forma respeitosa e curiosa, permeável ao novo, disposto a explorar novas temáticas. Isso é maravilhoso. Quero agradecer muito. Deixar só uma breve mensagem final aqui. O Evangelho traz para a gente uma preciosidade nas palavras de Jesus, quando ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis,
Todo aquele que bate, abre e recebe. E é importante, quando a gente pensa em religião, lembrar desse ensinamento de Jesus, que o mais importante não é o que está lá escrito, mas o que nós estamos buscando. O que é que nós estamos buscando? Se estivermos buscando amor, paz, compaixão, autocuidado e cuidado com os nossos irmãos e irmãs, nós vamos encontrar. Infelizmente, quando as pessoas buscam ódio e morte, também encontram. Façamos boas escolhas. Vamos cuidar daquilo que estamos buscando. Que Deus nos ilumine sempre. Muito obrigado. Reverendo Cristiano Valério, leve aos nossos irmãos da ICM, da Igreja da Comunidade Metropolitana, as nossas respeitosas saudações, os nossos parabéns por esse trabalho que é interreligioso, se o senhor me permite, é ecumênico, é fraterno, um trabalho de acolhimento pelo qual eu tenho grande admiração. Quero agradecer nesse instante a você que nos acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Ajude a compartilhar esse nosso esforço de aproximação com irmãos que não têm a mesma religião que a nossa, mas têm no coração a paz, o amor, a alegria de viver a celebração do divino. Muita paz e muito obrigado, e até a próxima semana, nesse mesmo horário. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Muito obrigado. Você acompanhou programa Conviver.